Good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. It is my pleasure to welcome Luis Daza to meet with us, talk to us about his process of becoming a nurse in the United States, and just to give us some good advice about how to get this done, how to move forward, all of those things that I know people are very interested in. And Luis, welcome. Hey everyone, thank you for having me tonight. It's my pleasure and my honor. Thank you so much. Well, give me 1 second. Yeah. Buenas noches a todos. Boa noite, galera. E nós temos o prazer de apresentar Luis Daza, que nos vai falar esta noite sobre o processo de para ser enfermeiro registrado nos Estados Unidos. Ele vai falar sobre como ele conseguiu ou deu para ter sucesso na prova. Então, nós vamos ter a oportunidade de escutar Luis e ele vai dar alguns conselhos para vocês, para quando vocês estão no processo do NCLEX. Luis, I've known you for a long time. I feel like we go way back. Yes, Right? yes, yes. From the very beginning, because I in my plans were to do this process more or less for the 2021, but only realize it until now. It takes me a lot of time. You know what? Go ahead, David. Harry le comentaba que ele comentava, falava com Luis, que eles são amigos há muitos anos. Então, Luis falou que ele começou seu processo de 2021 e que ele não dava conta de quanto tempo tinha passado para agora que nós estamos no ano 2023. E ela está finalmente concluindo seu processo. 2021 that we met, that wasn't really that long ago. You've accomplished a lot in not a very long time. en realidad O que Kerry falou que, em realidade, não é muito tempo. Quando Luis começou seu processo, mas Luis tinha conseguido muitas coisas positivas no seu processo. So, Luis, what I wanted to do is I just wanted to ask you to start by telling us a little bit about yourself so that so people here can kind of learn a bit about you, know what your background is, and just I think that feels like a good place to get started. Lo primero que Kerry le preguntó. O primeiro que Kerry pediu para Luis é que ele fale sobre ele. E ele vai falar sobre quem é, o que faz. Então, agora, Luis vai falar pouquinho sobre ele. Yeah, sure. Thanks for having me and for asking that question. I am Luis Daza. I have 39 years old. I'm a nurse, a professional nurse from Bogota, Colombia. And actually I work as a nurse and educator in an university. Como ustedes escuchan, Luis los saluda. Ele é Luis, ele é enfermeiro colombiano que ele está trabalhando na Colômbia e trabalha como professor na área da enfermagem. So you're being very humble. So how long have you been a nurse? And I think David told us in Spanish who you're educating, but tell me again. ¿Cuántos años? Kerry dices, no. O que Kerry falou para
para ele que ele tem que contar um pouco mais, que não seja humilde, que ele conte quantos anos tem de enfermeiro. I have graduated as a nurse in 2008, and then years later, I have completed a master in social policy here in Bogota. And I have been working in a lot of hospitals in the clinical field and in many nursing schools. Okay. So Luis se graduó. Luis graduou-se da universidade em 2008 e ele tem um mestrado na área de política social e ele tinha trabalhado em muitos hospitais como enfermeiro e também tinha trabalhado como professor, dando aula em algumas universidades Very de seu good. país. So tell me, Luis, when did you first start thinking about coming to the United States to work as a registered nurse? When did that thought start? Yeah, Ok, Luis, cuéntanos. O que Kerry perguntou para Luiz quando foi a primeira vez que ele começou a pensar para mudar para os Estados Unidos como enfermeiro registrado. thank you, David and Carrie. The idea, I always was being attracted to the American nurse and the style of nursing leadership. But after the lockdown for COVID-19, this idea became stronger in me. And I started to think in that could be a possibility for me. Ok. Ela sempre teve a ideia de mudar para os Estados Unidos, porque ela gosta muito da enfermagem nos Estados Unidos. No começo da pandemia, quando tomou mais, ou pegou mais, tomou mais força sua ideia de poder mudar para os Estados Unidos no começo da pandemia. When you started your process, tell me kind of how it began. So you had a dream, you liked what was going on in United States with nursing profession, and then tell me how did you start? So, O que entonces, Chiara perguntou para a Luísa é que ela fale como foi o começo do seu processo. en los Estados Unidos, cuéntanos entonces cómo comenzaste el proceso. Thank you, David. Well, and in those days, a friend of mine have already started the process with Nash, and she told me some part of the information, but I was overwhelmed because to me the process was so difficult and so hard, and I think to myself it is gonna to take me so much time of my life. Quando ela começou, ele tem uma amiga que essa amiga convidou para ele sobre o processo. Então, quando ela começou no processo, ele pensava que o processo era muito difícil e que ia tomar muito tempo para conseguir seu sonho de mudar para os Estados Unidos. So did you seek out some guidance to help you with credentialing, to get information about boards of nursing? Tell me how that went. Buscaste entonces E una Carrie ayuda perguntou se ela estava procurando ajuda para obter informação como fazer homologação ou processo. Yes, for sure, David and Kerry. These friends of mine, they explained me that I needed to start the process, fulfilling some forms and finding all my records from my degree, because my degree is the first thing that must be checked or reviewed in order to apply for a nursing board. At the very beginning, I applied for New Mexico, but for this last NCLEX, I applied for Montana Nursing Board. Okay. So, Então, inicialmente, sua amiga no começo deu informação para ela de como preencher os documentos
e as indicações para começar no processo. E então, ele falou que ele preencheu os documentos e que no início ele aplicou para o estado do Novo México e agora ele está aplicando para o estado do Montana. Okay, so once you completed that process, is it then that you decided, what am I going to do to get ready? Did you start with English? Did you start with NCLEX preparation? Tell us about your journey. Uma Cuéntanos vez que ele completou esse começo, o que Kerry perguntou para ele é que qual foi sua decisão para começar inglês ou preparativo para o NCLEX. Então, ele vai falar agora qual foi sua primeira, o seguinte passo que ele tomou para continuar com o processo. Yeah, thank you for the question. Well, I always been using the English at a middle level for speaking and listening, and it is easier to me. I view as a difficult the NCLEX part, and I started for the NCLEX because to me it is the hardest part of the process. English isn't so hard to me. Para ele acha que para ele foi muito mais difícil o preparativo para o inglês do que o inglês. Para ele, ele encontrou que o preparativo para inglês era muito mais difícil do que inglês. So Luis, how do you went about prepping for the NCLEX initially? Okay, at the beginning, I started using the Saunders book, the first edition, lately with the edition for the new generation. And at the very beginning, I studied with UWorld, but at the end, I changed it for Archer because I like more Archer, this platform for the scams. Ok. Inicialmente yo Porque simplemente no começo, la edición de ele começou la edición antigua del utilizando Saunders o livro Saunders, edição 8, depois a última edição, adicional esta, ele tomou também a plataforma de YouWorld e depois ele mudou para Art Review, porque ele gosta mais do Art Review. E então ele começou o preparativo utilizando esses recursos. You were going to be able to do this on your own. ¿Qué te dio la impresión de que tú te podías preparar solo para el examen y que tenías lo que se necesitaba Qual para foi sua percepção dele, que ele achava que ele podia preparar para ele sem a ajuda de outras professoras? I don't need a coach or a professor, but it was an excess of confidence. But lately I realized that I need help. I can do this by my own. Déjame traducir. No começo, ele começou o processo o preparativo para o inglês sem a ajuda do professor, porque ele achava que ele tinha toda a confiança para aprovar o teste. Depois, ele deu conta que não era fácil e que ele precisava ajuda de outras pessoas para fazer os preparativos. Alguien que me diera las guías de cómo prepararme para el examen. So how was your initial encounter with the book? When you start to work the book, now Saunders' book is a complex book. How was your initial encounters with just the book? ¿Cómo fueron Como foi momentos iniciales con el seus libro que primeiros momentos quando ele começou a utilizar o Saunders Book, o livro Saunders, porque é um livro muito complexo. Well, David, when I bought the book by Amazon and it get by my home by mail,
and I started to read it, and I felt it so boring and so long, and it was to me like an encyclopedia of nursing encyclopedia, so boring, and I get slept over the book. I can't progress on it. It was so hard. Ah, Quando Cuando ele comprou o livro por Amazon, quando ele recebeu o livro, começou a ler o livro, ele encontrou o livro muito difícil para ler, muito pesado, difícil. Então ele achou que era muito difícil, porque ele comparou o livro com uma enciclopédia de enfermagem. Então, para ele foi muito difícil estudar com este livro somente sem ajuda. Okay. So initially you were just trying to get as much as you can out of the book. You were just trying to just do it using the book and nothing else. Yes, at that moment I started using sounders for my weak areas of knowledge. For example, my weakest areas are maternity and child care. I don't have experience with that subjects of care. So inicialmente, Quando ele começou por suas debilidades, que são pediatria e maternidade, são as áreas que ele não tem muita experiência e ele começou por essas áreas. Ele começou estudando essas áreas porque ele achou que eram as áreas que ele queria reforçar mais. childcare, cuidado de niños, ¿ok? Que para reforzar esas áreas que Luis consideraba que eran las áreas más flojas, con más déficits en su preparación, ¿ok? So Luis, what did you think after you took the first test? So you went in, did you feel like you were ready to go? You were prepared and you went in to take the first test, and how did it feel when you were there and what were you thinking? Thank you, Carrie. Go ahead, Dave. So, la pregunta de Carrie es... Porque o que quero perguntou para Luis, como foi essa primeira vez que ele tomou o teste do NCLEX? Como ele se sentiu para a prova? Porque ele falou que ele estava preparado. Então, a pergunta foi como foram essas emoções, essas emoções que ele teve quando apresentou o exame. Yeah, Kerry, thank you for the question. When my first NCLEX test failed was in Orlando, Florida, and I take a plane from Bogota to there, and I commit serious mistakes. One of them was that the previous day I went to shopping, to walk, and under this shiny sky of Florida, I get dehydrated so bad. I didn't must to do that. And yeah. La primera vez que fui a tomar el examen... Quando a primeira vez ele tomou o NCLEX, ele tomou voo de Colômbia até Florida, e ele apresentou o exame na Florida. Então ele fala que dia antes da prova ele foi do shopping, foi caminhar, foi conhecer as áreas perto onde ele estava. Então ele ficou desconcentrado. I went to Universal. Ele foi visitar Universal Studios antes de tomar o exame. So then you had a big day the day before, and then you went and took the exam. Was there any surprises when you went? Were you surprised at the security in the room? Were you tell me what you were thinking when you were there. How did that work? El día que Ela llegaste... perguntou como foi esse dia que ele apresentou, ou ele tomou o exame, e ela perguntou que Luis conte pouco como ele se sentiu, como foi a primeira vez que ele esteve nesse lugar. That there were a sort of security procedures, but I didn't imagine
how important are for them that part of the test, because they must to prevent any cheating. And they took my glasses, searching my pockets, turn off my mobile. And at that point I get so freaking nervous, so desperate. I start to shaking my hands so bad. Yeah, Al, yeah. al entrar, Quando ela estava nesse lugar, quando vai tomar a prova, a pessoa que estava ali tomou seus óculos, revisou suas roupas, seu vestimento, e então ela ficou nervosa, porque é um procedimento que é feito por as pessoas que trabalham nesse lugar. Então, quando ele estava sendo revisado meticulosamente, ele ficou nervoso, estava com medo. So, yeah, I've heard people tell me that now. I didn't know that in the beginning either, right? You know, that is a very, you think, oh, a little security, but people have told me if you're not prepared for it, it's very, very upsetting. Es importante. O que Kerry falou que é muito importante. Ela não sabia como é o processo para ter acesso para a prova. E então, esse processo, algumas ocasiões, algumas vezes, chega a ser muito irritante, muito porque vocês vão ser revisados meticulosamente. Então, é um processo que algumas vezes torna-se estressante. So then you took the test again. So what did you do to prepare the next time that you took it? No, but before that, Carrie, Yeah. so that first time experience, Luis, when you sat in front of that computer and the question started, did they look anything like you felt prepared under the Sanders? So la primera vez que te presentaste A primeira vez que ela estava frente ao computador, se ela, como se sentiu com a preparação que ele teve antes do exame? I sat in front of the computer and the questions started, and the easy ones, it was a piece of cake. But with the time, the questions become harder and harder, and I get lost. Some of them I don't know the correct answer. I didn't realize those topics about prioritization and some words from the technical English. I didn't understand their meaning in Spanish, and I started to make mistakes. Inicialmente. Quando ela começou a responder a prova, as primeiras perguntas para ela foram muito fáceis. Depois, como ele continuou respondendo, as perguntas tornaram-se muito mais difíceis. E então ela encontrou que algumas palavras em inglês ele não compreendia o significado em espanhol, e por isso que ele cometeu, ele fez erros e não conhecia a resposta correta, então é por isso que ele perdeu-se na prova, e então ele não sabia como responder às seguintes perguntas, e que ele encontrou que os temas eram muito complexos, porque alguns temas eram muito de priorização. ¿Cuántas preguntas contestaste la primera vez? Quantas perguntas ela respondeu a primeira vez? 85, I remember, and the exam Shut down. A primeira vez que ela respondeu a prova, ela somente respondeu 85 perguntas e depois a prova fechou. I'm going to say this we have talked, for those who doesn't know, the
older generation of NCLEX used to have a minimum of 75 questions and a maximum, and I need somebody to help me out, 140 were before? 140, okay. Anteriormente, la versión anterior del NCLEX tenía... Na versão anterior, que NCLEX era 75 perguntas, máximo de 140 perguntas. The test can shut itself down at any time between 75 and 140. El examen tiene una O peculiaridad. exame tem uma particularidade que o exame pode terminar automaticamente na pergunta 75 ou depois da pergunta 75. Na nova geração da prova, também tem a mesma particularidade que quando o exame, a prova fecha, há duas coisas que aconteceram. Ou foi muito bom a prova, ou foi muito, ou não deu a prova. Obviamente el examen puede acabar por tiempo también, pero en cuestiones de Então, preguntas... também algumas vezes o exame pode fechar porque o tempo concluiu, mas a maioria das vezes o exame fecha porque o candidato não dá para o suficiente conhecimento para continuar na prova. I felt so nervous, so anxious because I in my deep in my heart I felt like I didn't great. I did it wrong, and I went home with that feeling and I started to punish me what I did wrong. If I would study more, if I would read more. Cuando salí del examen, Quando ele saiu da prova, ele se sentiu nervoso e ele achou que as coisas não deu para bom resultado. Então ele começou a fazer os preparativos para a seguinte prova, porque ele sentiu que não respondeu corretamente. So everything that you learned, what did you do next? Depois que ele conheceu os resultados e não aprovou a primeira vez, como foi a preparação para a seguinte tentativa? Yeah, the second and the third tries were in Miami and in Atlanta, but I must confess that I didn't change in my methods. I persist doing the same, and maybe the unique different thing was change from U-World to Archer, but the next was the same. Okay. Na seguinte tentativa, ele não modificou, ele não mudou, não trocou a metodologia. Ele continuou utilizando a mesma metodologia. E então, o único que ele mudou, o trocou, foi que ele mudou da plataforma que ele utilizava U-Word e depois ele mudou para Art Review. Na segunda tentativa, ele foi apresentar a prova para Miami. La segunda vez lo tomaste en Miami y la tercera vez lo tomaste en Atlanta, ¿correcto? Yes, sir. E a terceira vez, ele tomou a prova em Atlanta, mas ele não modificou sua metodologia, que ele está confessando agora que por isso é uma causa dos seus erros. For the third time, when I knew that lost the third try, I felt so sad, so depressed, and I start to feel like I'm a bad nurse. I don't know anything about nursing. I'm wasting my time. I should do another thing different. I'm not a nurse. Start to think like that. So you had a lot of doubt.
Yeah, yeah. Quando ele conheceu os resultados, quando ele conheceu os resultados da sua prova número 3, ele ficou triste, ele ficou deprimido, e ele ficou com muitas dúvidas, porque ele ficou com as dúvidas se ele era realmente um enfermeiro. Então, para ele foi muito terrível o resultado da terceira prova. Então, é por isso que ele falou sobre as dúvidas que ele teve nesse momento sobre se ele era realmente um enfermeiro profissional. I remember that. That was a bad low time. Because I knew you were a terrific nurse and that you just needed to get over this. You just needed to get over this hurdle. O que Kerry falou que ele é um excelente enfermeiro, que a única coisa que ele necessitava, precisava, era que está no correto caminho para lograr aprovar essa prova. What did you decide to do for the next time? Entonces, ¿qué decidiste hacer diferente? Então, que ele decidiu fazer novo para a seguinte tentativa. Thank you, David, for the question. I take a time for me to relax my mind and to grieve, because when you lost the NCLEX many times, it's like if you lost a friend or a relative. You must to grieve for a while. I passed that period and I started again. I contact the people from Nash Institute, especially Sergio and Manuel, and they started to help me a lot with a lot of strategy and to identify what I was doing wrong. And in a moment, I will tell you what I was doing wrong. Okay. So, Na seguinte tentativa, ele começou a pedir ajuda, então ele contactou o Nash Grupo. E então, Sérgio e Manuel foram as pessoas que deram para ele uma estratégias para fazer os preparativos para a seguinte tentativa. Então, ele mudou sua estratégia. Então, ele contactou Nash Institute para pedir ajuda e lograr para passar essa prova. Porque ele analisou que coisas ele estava fazendo errado. E então ele modificou. Okay. Então, Kiara perguntou que diga mais e fale mais. So clever and so brilliant, and they explain me that it's not enough that you memorize the Saunders book. It's not enough. You must to think like a nurse, not to memorize the book. To think like a nurse, and for example, in my case, I study until late at night. I didn't sleep. It's important to rest, to sleep, to care. I use lenses and my eyes get tired. It's important to care my eyes. All the tiny things are important. So, Todos os pequenos detalhes são importantes, porque ele falou quando ele estava estudando, algumas vezes ele não dormia e ele ficou cansado. E então, por isso que ele está falando sobre a importância desses pequenos detalhes, como descansar propriamente, dormir propriamente, porque ele falou sobre os conselhos que ele recebeu por parte do Sérgio. Sérgio aconselhou para ele que não é suficiente memorizar o livro, senão ele tem que pensar como um enfermeiro internacional. Essa foi a chave que ele recebeu para poder
ter maiores estratégias e maior oportunidade para passar o NCLEX. Yeah, David. Yes, sir. They help me a lot well with maternity, pediatrics, and I always make mistakes with the clinical cases for the new generation, and they got me a lot of strategies because I know the content by my week is the strategy. Ellos me colaboraron Então, en particular. Sérgio e Manuel ajudaram muito para ele, para compreender os temas de pediatria, maternidade, e também muito importante que eles ajudaram para ele em os casos da enfermagem, porque porque Luis tem o conhecimento, mas o que faltava para Luis era estratégias, foram as que ele recebeu por parte de Sérgio e Manuel. Will you give us some specific cases? Nos das un par de ejemplos, unos casos específicos? Agora, Davi está perguntando se Luis pode falar sobre alguns casos específicos sobre o que ele fez a preparação. Some class with Sergio and Manuel that I read the task and the question and before to meet them I answer so fast without thinking. I only check the four options and choose the more logical one, the most logic one. But Sergio and Manuel teach me that that's not a correct form to answer. The correct form is to paraphrase or to understand what is deep in the question and analyze each option one by one. Quando Luis estava fazendo os preparativos nesses casos, o que Luis falou é que quando ele tinha a pergunta, ele respondia rapidamente, mas não pensava a profundidade da pergunta. De un caso así específico en que Manuel y Sergio me hayan ayudado. Y yo recuerdo uno que antes de conocerlos a ellos, yo leía el enunciado de la pregunta y las opciones, y yo contestaba rápido, como en 1 minuto y medio. Escogía la respuesta Então, más. ela respondia muito rápido, não pensava a profundidade da pergunta. Quando ele conheceu Sérgio e Manuel, eles foram as pessoas que mostraram para Luis a maneira de pensar melhor a pergunta antes de responder, porque Luis respondia muito rápido a pergunta e não analisava a pergunta. O que Sérgio e Manuel mostraram para ele é que ele tem que analisar a pergunta. How you compare both tests? Como tú tuviste la oportunidad de tomar? Ele teve a oportunidade de tomar o NCLEX, a versão anterior e a nova versão. E então, Davi está perguntando se há uma diferença entre a versão de antes e a nova versão. Well, David, thank you for the question. My impression is the opposite. I think that the new generation is easier and is more generous than the old generation, because in the old generation, when you answer wrong a question, the system punished you and giving an easier question but lowering your score. In the new generation, for example, if I answer a clinical question and have a partial result, a positive partial result, those points are added to the general score. I have an intermediate qualification, and is more generous than new generation. Okay. So, nos cuenta Luis que O que Luis está falando que comparação, a impressão em que ele tem sobre a versão anterior e nova versão, é que a nova versão é para ele muito mais fácil, porque se ele respondia umas perguntas parcialmente, esses pontos vão ser somados para
o resultado final. E na prova anterior, na versão anterior, esses pontos parcialmente positivos não eram tomados em conta para o resultado final. Por isso que ele está falando agora que para ele é muito mais generoso o exame da nova versão, porque se você responde parcialmente uma pergunta, esses pontos vão ser tomados em conta para o resultado final. What was the most glaring difference in your opinion between the two exams? ¿Cuál fue la Qual diferencia foi más importante que a se diferença mais importante entre as duas provas, versão anterior e nova versão? The most important difference, in my opinion, it was the clinical questions, because you are prepared for answer different topics, and in those clinical questions are 6 questions related, the first with the last, and everything about a specific situation. That is a little bit harder. la O que ela diferencia encontrou a maior diferença, a diferença mais importante entre as duas versões é que a nova versão tem caso clínico onde ele recebe 6 perguntas que tem que tem relacionamento entre a patologia. Então, ele falou que essa é uma grande diferença importante nas duas provas. más fundamental, si lo puedo usar esa palabra, más fundamental entre los dos exámenes. Maybe I'll be premature before we take question, but if you want to give everybody 2 or 3 things that are something that you can help them do something different about the exam, what will you give them? Si tú le puedes dar 2 o 3 Se ele pode dar uns conselhos para aquelas pessoas que estão vivendo o mesmo que ele viveu, ele que vai dizer para essas pessoas. Most important question, David, and I hope it helped a lot of my colleagues that are pursuing this dream. My 3 tips or recommendations are, well, don't think that your expertise is enough. No matter you are an ICU nurse or an emergency nurse from 20, 30 years of experience, that's not enough, because NCLEX is a test for an American nurses, and they have a different style of thinking. That's the first advice. The second, hold on, let's translate that one. ¿Sabes qué? O que ele recomenda para as pessoas que estão fazendo preparativos para o NCLEX é que não é suficiente ou se vocês têm muita experiência no primeiro socorro, Luis disse que não é suficiente, que vocês têm que começar a pensar como enfermeiro americano, porque ele está falando agora sobre a experiência que alguns enfermeiros têm e eles acham que isso é suficiente para aprovar e para fazer os preparativos para o NCLEX. E então ele disse que não, é suficiente, que vocês têm que começar a mudar sua forma de pensar. Você tem que começar a pensar como enfermeiro americano e que vocês não que vocês não achem que vocês vão resolver tudo da cor da sua esperança. You need anyone to give us some companion, to give an opinion, to see if you are doing something wrong and how you can improve that. Então ela disse que é muito importante que vocês precisam ajuda, que vocês não achem que vocês podem sozinhos, que é muito importante a ajuda de outras pessoas expertas. Por ejemplo, yo soy en Bogotá, yo enseño enfermería, yo soy profesor, pero eso no es suficiente para... Então, ela disse que
que ele é professor na Colômbia e que isso não era suficiente para estar com o conhecimento suficiente para aprovar o inglês. Então, ele deu conta que não era suficiente ser somente professor com experiência, senão você tem que procurar ajuda. The third recommendations, in my opinion, is well, NCLEX has a challenge is a lot of information, and it's difficult for everyone to retain all that info. And you can use some mnemonics, and in the Nash Institute they help you to use that mnemonics to remember difficult tasks. For example, cranial nerve pairs, or the parts of the lungs, or some specific diseases. They help you to learn that. Ok. A recomendação que ele dá também é que utilize os recursos que oferece Nash Institute, que eles vai te ajudar muito. Então, ele está falando sobre os pares craniais que ele tinha que memorizar uns conselhos, porque é muita informação para reter na mente. Então, ele recomenda que vocês aproveitem a ajuda que Nash Institute está oferecendo para que vocês possam ter essa informação mais fácil na sua mente. Where do you take the last test? Which location did you go to take it? ¿Dónde fuiste a tomar el Onde ele tomou na quarta tentativa. My friends from Nash helped me to book the test and to prepare everything, and I take it in August 5 in Fort Lauderdale, Florida. Okay. Então, ele tomou a seguinte tentativa em Fort Lauderdale, Florida, porque Nash ajudou para ele para marcar a prova. Ele fez a prova no passado, 5 de agosto. Pues, como ya sabes bastante, hay algunos trucos para poder averiguar si uno pasó el examen o no. ¿Cuándo averiguaste o cuánto tuviste que esperar los resultados del Então, como examen? ele fez muitas tentativas, Before that, David, this last test was special because I started at 8 at the morning and finished at 1 o'clock. I spent 5 hours and answered 150 questions. Wow. So, este examen Então, lo comenzaste quando ele fez o exame, ele começou nas 8 da manhã e concluiu na 1 da tarde e ele respondeu 150 perguntas. At the final 15 minutes, my brain was thinking so fast, like this. Chan, 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 chan. Então, nos últimos 50 minutos, seu cérebro estava pensando muito rápido, está muito acelerado. Yes, and I realized that I passed the test. I finished. I came to Bogota on Sunday, and the Monday was a holiday, and the Tuesday I was coming to my job and got an email, and this email was from Montana board Yeah. saying me that I am a registered nurse in Montana. Quando ele voltou para Colômbia, ele voltou um domingo. No seguinte dia, a segunda, e ele estava no seu trabalho quando recebeu um e-mail. E então, esse e-mail informava para ele que ele era um novo enfermeiro registrado no estado de Montana. ¿Cuánta champaña? How much champagne did you drink at that time? No. He probably went for a long run. For a long run. Eso lo más probable es que Luis haya ido a correr, porque una de las cosas que ustedes no saben es un maratón. Então, o que vocês têm que saber é que ele é um maratonista, então ele está me perguntando se ele celebrou o sucesso correndo maratona.
In this whole process, what were the most important anecdotes or the most important anecdote that you can share with us en toda esta parte del proceso? ¿Cuál es la anécdota? Nesta parte do processo, no processo inteiro, qual é a vivência mais interessante que ela tem? Yeah, thank you, David, for this kind question. I think that the most important anecdote is when I failed for the third time, I have a meet with Sergio, and Sergio support me and try to understand why I have failed so many times. And Sergio in a kind way, in a kind form, realize me or make me take conscious about that the problem is not the test, is how I was taking it. The problem is approaching the test. yeah, how I approach the test. Yes, it is one anecdote. Sua experiência neste processo e quando ele reprovou a terceira vez, ele contatou o Sérgio, que é uma pessoa que está no Nash Instituto. E então, Sérgio mostrou para ele que a maneira como responder ou analisar esse teste, porque ele não tinha essa estratégia, então, para ele, essa foi uma boa experiência que ele obteve de parte de Nash Instituto, que elas ajudaram muito para analisar, para ter melhores estratégias, para analisar a prova, e isso deu para sucesso. That the NCLEX is a test of focusing. Put your concentration on a specific topic. And it is important that don't get distracted. And the distractors are everything. Sometimes your family, the debts, the weather, the party, the work, but you must be focused on the test. If you lost your attention, you fail the test. Então, ela está falando sobre como você tem que estar nesse momento, quando você está fazendo os seus preparativos para o NCLEX, você tem que estar muito focalizado, porque ela recebeu a ajuda do Sérgio, que elas ensinaram nele como focalizar para a prova, porque há muitas coisas que você vai parar de estar focalizado, como a família, as festas, ou todas as coisas, aquelas coisas que você curtiram. Essas coisas não vai permitir que você esteja focalizado. Então, ele recomenda que você tenha que estar muito focalizado para seu preparativo a essa prova. Do you have any other questions before we open up some questions from people? No, I had one observation. So Sergio and Manuel called me and I said, what's going on with Luis Daza? What's happening? And they both told me the same as you said, Luis. They said, Luis is brilliant. He's a brilliant man. He's an educator. He's a fabulous nurse. He's brilliant. He just needs to learn the strategies that he needs to pass this test. They had every confidence that you were going to get where you needed to go because, like they said, you're brilliant. You just needed to learn some things to help you take the test. Carrie, o que Carrie falou é que quando ela perguntou para Manuel e para o Sérgio sobre Luis, elas falaram que Luis é um enfermeiro muito inteligente, muito preparado, com conhecimento, que a única coisa que Luis precisava era ter mais estratégias para focalizar para essa preparação, para esse exame. Entender el conocimiento del examen y es la parte que lo ayudaron a reenfocarse. Então, essa foi a parte que ajudaram para Luis para dar para essa prova ter sucesso.
Parte del examen es estrategia y parte del examen es conocimiento. Então, parte desse teste é estratégia e parte desse exame é conhecimento. Carrie, I'm going to open for questions. Yeah. Okay. Great. Agora vai abrir neste momento. Se vocês têm perguntas, você pode fazer as perguntas e Luiz ou David vai responder as perguntas. My apologize, my speak not is very well, but I try it. I try it. And nice to hear about your process. My question is when you started your process, what was your level of English? And I want to know if it was basic, medium, or high, and speaking and listening. O que Nash perguntou para Luiz qual era seu nível de inglês quando ele começou no processo de preparação do NCLEX. Su proceso, ¿cuál era su nivel de inglés? Si era básico, al medio o alto. Ela está perguntando se seu nível de Luiz era básico, médio, avançado. Leslie, I will answer in English and then with David translate to Spanish. When I started my process, I presented the IELTS, which is the British test, but it seems to me so difficult. And then take the TOEFL, which is the American test, and it is easier to me, seems easier to me. And my level is intermediate. I am a B2. Quando ela começou para os preparativos da prova NCLEX, eu primeiro fiz o IELTS, que é um teste britânico, e para ele encontrou que essa prova é muito difícil para ele, então ele mudou para TOEFL e o exame americano, e encontrou que o exame TOEFL era muito mais fácil para ele. Então, quando ele começou com os preparativos para o NCLEX, ele tinha um nível de inglês intermédio, um B2, é o nível que ele teve quando ele começou os preparativos para a prova. A follow-up to that question, Luis, if you don't know any English, can you successfully pass, in your opinion, the NCLEX? If you know little English, no English, can you successfully A pergunta job on trying to pass the NCLEX exam? No, Mr. David, it's very, very important to have a fluent and sufficient English, because the NCLEX test is based on English language. All the tasks are in English. If you don't understand the English, you will get lost during the test. Ok. La pregunta que o yo... que Davi perguntou para Luiz é que se uma pessoa que não tem um nível avançado de inglês, se é possível que essa pessoa pode fazer o preparativo para o inglês e ter sucesso. Então, o que Luiz falou foi o seguinte, que é muito importante ter um nível avançado, intermédio de inglês para poder compreender essa prova, porque basicamente essa prova está estruturada em idioma inglês. Por isso que Luiz falou que é muito importante ter um nível alto de inglês. No, tranquilo, ven, nosotros te preparamos en español. Y las sorpresas son muy grandes cuando la gente llega a los... Então, o que Davi está falando agora é que é umas empresas que prometem preparação para o inglês e elas fazem essa preparação em espanhol. E quando elas vão apresentar essa prova, encontram que essa prova é em inglês, então não vai dar para sucesso. Por isso que Davi perguntou para Luiz se era possível que uma pessoa que não tem nível de inglês podia aprovar o inglês. Somebody wants to know how many questions are needed for the test. I think we already answered that, but we can repeat that. ¿Cuántas preguntas tiene el examen? Uma pessoa perguntou quantas perguntas tem a prova e elas
ela está respondendo agora que a prova tem 85 perguntas e pode responder até 150 perguntas. Esas preguntas contestas, puedes terminar contestando 85 o puedes terminar contestando 150 preguntas. Máximo duración, I don't know E exactly. o máximo tempo que vai demorar a prova são 5 horas. Que puedes tomar el examen. How many days do you have to wait before you get the results? Normalmente, depende. Quantos dias você tem que esperar para conhecer o resultado? Normalmente unos 2 días. E normalmente você tem que esperar de 2 até 3 dias para conhecer o resultado da prova. Questions about they totally agree. Many people saying that they totally agree with some of the comments that you made. I don't know specifically which one they are referring to, but there are a couple of them that they absolutely agree to something that you say. Muita gente concorda com o que Luis falou neste webinar sobre as formas de preparação para essa prova. It is an interesting question. A question, this is a topic I'm going to or take in a future passage. I may do it with some of you guys. There's no such a thing as percentage of passing the NCLEX, okay? The NCLEX works in a special methodology. Las personas que preguntan qué porcentaje hay para pasar el NCLEX, eso no funciona así. Estos As exámenes... pessoas que estão perguntando sobre a porcentagem para aprovar o NCLEX, David disse que está falando que não é com porcentagem. O que a forma de tomar em conta se uma pessoa vai aprovar ou reprovar a prova tem uma linha onde se você está por em cima dessa linha é uma possibilidade grande de aprovar o teste. Então, o que Davi está falando é que essa prova não vai funcionar com porcentagem. Então, o que Davi está falando agora é a forma como eles vão considerar se você passou ou não passou com o conhecimento que você vai mostrar na prova. Obviously, in the United States, in all large and many intermediate cities in the United States. You can take it in Canada. In both locations, you do require a visa to come, okay? In some circumstances, we can help giving you a letter that you're coming to take the test, as long as you get an appointment at the embassy for a visitor's visa. We can give you a letter. The problem is that the appointments are so far away that sometimes it's better to just go on somewhere else. Alternatively, Mexico City or Sao Paulo, which is where a lot of people go to take them. En las Américas. Em Latinoamérica, somente há 4 lugares onde você pode tomar ou apresentar ou aprovar o NCLEX. Qualquer parte dos Estados Unidos, qualquer parte de Canadá. Se você tem visto de turista para Canadá, para Estados Unidos, você pode viajar para esses países e apresentar, aprovar NCLEX. Fora desses países, somente está a cidade do México e São Paulo, Brasil. Então, o que David está falando que algumas vezes eles podem dar um documento que está mostrando que você vai tomar a prova para os Estados Unidos e você tem que estar na embaixada do seu país, na embaixada dos Estados Unidos do seu país, para solicitar um visto de turista e dessa forma você pode apresentar a prova nos Estados Unidos. Jamie, tienes que rehacerme la pregunta porque no me queda clara. Okay. So basically, how long? I think what she's asking is how many months does it took you to go through the test? How much time do you spend preparing for the NCLEX? I think that's her question. Y la pregunta creo que ella le está haciendo es cuánto. A seguinte pergunta é
quanto tempo ele demorou para fazer os preparativos para o NCLEX. David, for this positive result, my last result, I was preparing focused with all my attention, more or less 5 months, 6 months. Uhum. Ele Ah. falou que para esta última tentativa, ele tomou quase 5 meses, 6 meses para focalizado, para fazer os preparativos para a prova do NCLEX para ter um resultado positivo. Daniela is asking, is it mandatory to have experience in nursing? Can I pass the test without having, I don't know, maybe just graduated from school? Is it mandatory to have experience? Es mandatorio tener experiencia en enfermería para pasar el examen. No, David, it's not mandatory because NCLEX is a test which is created for novice nurses, for nurses who don't have any experience. And the test is absolutely theoretically. The answers are about the hypothetical questions. You only need your knowledge from the college, from the university. You don't need clinical experience. Okay. Uma pessoa perguntou se é necessário ter experiência para poder responder e aprovar o NCLEX. E Luiz falou a resposta é que não é necessário ter experiência clínica para aprovar o teste, porque o teste está estruturado com o conhecimento que você recebeu na faculdade. Para que personas contesten y demuestren su conocimiento teórico, no práctico. É somente conhecimento teórico que vai ser testado nessa prova. Então, o que Davi está falando agora é que a causa de algumas pessoas que não têm sucesso na prova é porque eles acham que não é muito importante o conhecimento teórico e elas põem sua esperança sobre o conhecimento teórico e é por isso que é um dos grandes erros para não ter sucesso na prova. Y Luis, no me dejes poner palabras si no estás de acuerdo. La experiencia práctica ayuda poco, al contrario. Es posible que... Davi está falando que a experiência prática não é suficiente para garantir o sucesso na prova. Absolutely, yes, sir. Yes. Okay, very good. One thing to remember, though, David, is that remember the nurses in the United States, they've been taught how to prepare for the NCLEX from the first day of nursing school. Mhm. So the focus is on prioritization, delegation, safety, just all kinds of things, all geared towards being able to achieve a passing score on the NCLEX. So that's what's different. It's different when you're preparing here than if you're from another country. O que Chiara falou que há muita diferença quando enfermeiro é ensinado nos Estados Unidos, nas faculdades dos Estados Unidos, quando eles são formados na faculdade dos Estados Unidos, eles são formados do começo da carreira para fazer a prova do NCLEX, porque eles são ensinados nas áreas de segurança, priorização, delegações, eles são ensinados nessas áreas para quando concluir a prova, eles têm o conhecimento necessário para apresentar essa prova. Então, que se há uma grande diferença quando o enfermeiro internacional de outro país vai ter que fazer os preparativos, se há uma diferença grande. Então, ela falou que desde o dia 1, elas começam a preparação para o NCLEX. Quando eles concluírem sua carreira, eles estão prontos para apresentar a prova.
the top universities claim to be well over 90%, 95% of their students pass NCLEX the first try. La mayoría de las universidades Então, a maioria das universidades dos Estados Unidos tem porcentagem globalizado que eles têm 80% de que seus estudantes vai aprovar o NCLEX na primeira tentativa. Então, os enfermeiros estrangeiros que vêm de outras partes do mundo e que não falam inglês e o porcentagem para aqueles enfermeiros que vêm de outros países e não são formados nos Estados Unidos, o porcentagem de aprovação na primeira tentativa do NCLEX é mais ou menos 40%. Enfermeros latinos tienen un porcentaje muchísimo más bajo. Então, os enfermeiros latinos têm porcentagem mais baixo do que aquelas enfermeiros que são formados nos Estados Unidos. Que o porcentagem de enfermagem em Latinoamérica mais ou menos está em 20%. Attitude that you don't need to know a lot of English to prepare. And they have failed quite a bit because of that. Las estadísticas de pasar el examen para los enfermeros latinos normalmente en agregación ha sido 1 de cada 5, alrededor del 20%, ¿okay? Que lo pasan la primera vez, y más que todo es porque habían muchos grupos que iban con la actitud de tratar de prepararse donde la gente no tiene suficiente inglés para poder entender y pasar el examen. So we are working incredibly hard to make sure that we are at par with the American universities. Nosotros estamos trabajando hasta... Então, nós como Nash Group, estamos trabalhando para que os nossos candidatos, estejam como as universidades dos Estados Unidos, alto porcentagem de aprovação na primeira tentativa do NCLEX. To be on par with the American universities. The good news is, so far, with the new generation NCLEX, we are on par. Okay? The numbers of pass and rates so far, not a lot of people have taken it so far, but we are on par with the American universities. Então, nossa equipe está trabalhando muito para ajudar a esses enfermeiros. Então, nós temos grupo de pessoas que já tomaram o NCLEX nova geração e nós estamos comparados com as universidades em porcentagem. Nós temos porcentagens similares das universidades dos Estados Unidos de aprovação na primeira tentativa. I don't see very many. Natalia, do you have private classes with Nash teachers? Carrie, we give one-on-one, right? So, Luis, did you have a private class? Yeah, absolutely. In theoretically, my classes I have some appointments for advice each 15 days. But if you need it, you can have a class weekly. And for the other side, you have a platform called Moodle, where you have all the contents of the test with some materials, some videos from Sergio, Kidia, Manuel, when you can understand in a better way all the contents from the test. You have a lot of tools for your education. Que Luis falou é que a pergunta foi que se ele recebeu classes individuais, e então Luis falou que ele recebeu
eh, algumas vezes ele recebeu algumas aulas individuais somente para receber recomendações por parte de Sérgio e então Luiz recomenda que se você está no processo ou nos preparativos, que é muito importante que vocês utilizem a plataforma Moodle. The rest of the questions are more on the issue of how to start the process. So I'm leaving here some information on that. But everything else, I think that's it. I don't know if Sergio or Manuel want to say a few final words. You had a chance to work with Luis. Yeah, how was it, Sergio? How was it working with Luis and Manuel? What did you think? Well, first of all, I can't help but point out this tremendous effort that Luis has put into the process, right? This is a clear example of resilience, right? And I just remember just the quote that we saw at the beginning of this webinar. Yeah, it's a clear example. And wow, congratulations, Luis. Congratulations. And yeah, so what you said before about the test, well, it is crystal clear that it's not a lifelong test, right? And not only the content is key to success, but also those strategies, both go hand in hand together. They're closely related, and you have to be familiar with both things. Yeah, so we are here at the Nash Institute to provide guidance. We have a tremendous team, and we have very professional workers here. We know the process inside out because we are already registered nurses in the United States as well. So a long time ago, we were in that position where many people are right now when it comes down to the NCLEX test. And we are here to help people. We have coaches. We are providing coaching one-on-one with students, which is really great, right? It's a great opportunity for candidates. And we are providing classes not only for those B1 and B2 English speakers, but also for those A1 and A2, that sometimes they are like less privileged population because they don't have enough English. But turns out that we have classes for them as well. Just Luis Daza, I remember those meetings that we had before, and I remember the way that we were trying to teach you, providing guidance about the way of addressing those statements, right? Just pulling it apart, and to understand the statement and those options based on strategies, right? And there are a lot of strategies that we can use while addressing an NCLEX question. And great job, Luis Daza. Great job. Congratulations. Okay, Thank you, Sergio. sir. Sergio, now Yeah. in Spanish, Now right? in Spanish, Sergio. But you're right. Oh my God. Congratulations, Well, you can Luis. do a summary. Okay. O que Sérgio falou está falando para Luis, parabéns por esse grande sucesso. Então, que ele é grande exemplo para aqueles que fazem muitas tentativas e que não estão, que algumas vezes se sentem como ele. Então, Sérgio está falando sobre as formas que eles estabeleceram estratégias para ter sucesso na prova. También se necesitan estrategias para abordar las preguntas, ¿sí? Entonces, en nuestro Nash Institute, Então, em Nash Institute, elas estão trabalhando muito para que
os candidatos tenham sucesso e eles adquiram, obtenham o conhecimento e as estratégias para estar, para fazer os preparativos e ter sucesso na prova. Dando guía no solo a las personas que tienen un nivel de inglés B1 y B2. Então, e ela está acompanhando as pessoas, não somente as pessoas que têm nível de inglês B1, B2, sino também aquelas pessoas que têm A1, A2. E ela está acompanhando todo esse caminho para conseguir fazer os preparativos para ter sucesso para o NCLEX. Muy contentos con estos resultados de Luis y para toda la audiencia, pues aquí estamos para ayudarles y son bienvenidos cuando quieran. Carrie, Sergio, or the team, there are few questions that come. Could you briefly, very briefly explain how we go about preparing people for the test, the classes, the coaching? Just a very brief, how are the courses and the help organized? Pueden brevemente, yo sé que darles las Ok, generalidades. agora, aqui Petit e Nash Instituto vai falar sobre alguns conselhos que eles vão dar e sobre como eles vão preparar as pessoas para ajudar as pessoas a fazer os preparativos para o NCLEX. Good night for everybody. Yeah, basically we have a program that I think is like approaching to different candidates by different areas. Like we are just, of course, we have like some classes that are given from those candidates that are just like at the beginning of their English process. So we are providing like information and information as well in basic English and Spanish for those candidates that are in A1, A2. For some months, and after that we just take them to B1 and B2 level with a little bit deeper like information as well about different topics that are included in the NCLEX. And we are as well providing them like this coaching, like personalized coachings, where we can make an individualized plan for them, just thinking about the special strength areas and those areas that maybe need some reinforce and some work on it. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es la organización de nuestro instituto está O que Nash Instituto está fazendo agora, eles estão trabalhando nas diferentes áreas com diferentes candidatos que estão em A1, A2, então, e elas estão dando aula para esses candidatos que têm um nível de inglês básico. Então, e elas no começo, com esses candidatos, eles ensinam a anatomia básica, e com os candidatos que estão mais avançados, eles profundizam mais no conhecimento para fazer ou para ter as estratégias e o conhecimento para a prova. E elas trabalham com as debilidades e as fortalezas dos candidatos. Então, o que Emanuel está recomendando que você tem que estar focalizado com suas estratégias, que não percam tempo com outras coisas que não vão ajudar, que vocês focalizem. Yes, thank you, Carrie. Yes, as Carrie was reminded, we have classes for Portuguese students that are in A1 and A2 English level. So all the presentation is in English, the material, but the conversation is in Portuguese. So after class, every student has the chance to download the material and try to read and try to understand the new words, new vocabs, especially related to the NCLEX exam. Our educational program has 24 weeks of classes for A1 and A2
and 24 weeks for B1 and B2. The students A1 and A2, Spanish speakers or Portuguese speakers, they are having one class a week. And the students B1 and B2, they are having 2 classes a week. One class to review the theory, and the second class to answer questions, answer NCLEX questions, to practice the questions related to the subject of the week. Okay. And we have also quizzes, weekly quizzes available on our Moodle platform. So our students has classes, Archer platform, Saunders book, and weekly quizzes to answer. We have a lot of material. The students need to study every day, from Sunday to Sunday. Yes. Thank you, The recommendation is to study from Sunday to Sunday. And really, because there's a finite end, right? You want Yes. people to focus on it, to get serious about it, just get it over with, right? Mhm. You know, we could make it last for a long, long time, or, you know, I've heard you and Sergio and Manuel and Anav say this, just focus and get it done. So, yeah, good advice. Manuel o Sergio, traduzcan un segundito lo que dijo Quilla al español. Y Quilla, me imagino que Raúl ya te está traduciendo al português. Ok. O que ela já falou sobre o programa de educação que ela está oferecendo, que os candidatos que estão em A1, A2, eles têm aula semanalmente, tem uma aula. E os candidatos que estão com nível B1, B2, eles têm aula 2 vezes por semana. E o programa para os candidatos que têm um nível básico de inglês e têm um nível mais avançado de inglês, elas vai ter um programa de 24 semanas. Então, lembrem que o nível básico somente tem uma aula cada semana. E os níveis mais avançados, que são nível B1, B2, eles vão ter 2 aulas por semana. Então, o programa completo tem 24 semanas por cada nível de inglês que nós temos. E então, também, o que já falou é que eles, ambos, que estão em diferentes níveis de inglês, vai ter semanalmente testes. E na plataforma Moodle, eles vão ser testados semanalmente para ter muita prática. Então, para os candidatos que têm nível 1, nível 2, a primeira aula vai ser teórico e a segunda aula vai ser respondendo perguntas similares, que tem muita similitude com o aprovado NCLEX. Então, essa é a forma como o Nash Institute está ajudando para todos os candidatos para fazer os preparativos e ter sucesso, que é o mais importante. E também elas trabalham com a plataforma Archer, que é outra forma de praticar perguntas que tem muita similitude com a prova real do NCLEX. Então, Manuel tem um trabalho em conjunto com os candidatos que já estão perto para apresentar a prova NCLEX, eles vão ter um acompanhamento por parte de Manuel. Okay, guys, I have put the screen there so people know how to connect with us. Muchas gracias, Luis. Muchísimas. Muito obrigado, Luis. Luis, thank you very much. We are so proud of you. Nós estamos orgulhosos de Luis. Então, agora, Luis é um enfermeiro registrado nos Estados Unidos oficialmente. Um enfermeiro registrado nos Estados Unidos. Te felicitamos. Parabéns, felicitações.
para Luis. People, I think that's important. I think that was very, very important experience for everybody to hear. Estupendo que la gente hubiera conocido tu experiencia. Fue una experiencia É muito importante. importante que a galera conheça a experiência And I wanna de Luis. thank everybody on the meeting tonight. Carrie, Sergio, Kija, Manuel, everyone else who came. And again, to Luis, thank you Yes. everybody for being here tonight. Thank you, Muito Luis. obrigado, galera, por Coming and assistir sharing. neste webinar. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos. La próxima semana vamos a A tener una próxima enfermera semana de los Estados Unidos que trabaja en uno de los hospitales. Ella se llama, ella se llama Rachel. nós va a vamos ter estar uma enfermeira que trabalha no hospital dos Estados Unidos. es la Seu nome é vida en Rachel el día a día de los enfermeros profesionales en los Estados Unidos. e ela vai falar Esta semana sobre quieres a conocer vida dos enfermeiros. when you are que- already here, you want to know hands-on, what do a nurse do day in and day out while they are working in a hospital. O Vas a que é? E conocer essa enfermeira vai falar los sobre a enfermeros, vida los da que trabajan enfermeira en los dentro e hospitales. fora do hospital. Vengan a la vengan la Então, próxima vocês semana. não percam o Rachel, seguinte toda la webinar. estupenda enfermera, va a venir a contarnos cómo es trabajar como enfermero en los Então, Estados Unidos. Rachel, a enfermeira registrada, vai contar para nós como é dia de uma enfermeira dentro e fora do hospital. Okay. Thank you, David. Thank you, everyone. Thank Thank you, you, everybody, for everyone. coming. Okay. Thanks, everyone. Thanks, Luis. Thank you. Thank you, Nash Institute team. Muito obrigado, Nash Institute. Bye